precisarias de mim para te adorar. Não precisarias de mim para te servir. Não precisarias da minha voz, de tudo que eu sei, da minha inteligência nem do meu querer, de todo o meu trabalho nem do meu suor. A ti, Senhor, bastarias o meu amor. O teu exemplo me arrasta, o teu amor me conforta. Preciso viver de ti, meu mestre, e não mais de mim mesmo. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero te amar, te abraçar, onde eu te encontrar, no próximo, no pobre, no enfermo, no errante, no desesperado. Onde eu passar, que tu sejas o centro, eu seja sempre um sinal de misericórdia. O teu amor me constrange, o teu exemplo me arrasta. Preciso viver de ti, meu mestre, e não mais de mim mesmo. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero te amar, te abraçar, quando eu te encontrar, no próximo, no enfermo, no errante, no desesperado. Onde eu passar, que tu sejas o centro, eu seja sempre um sinal de misericórdia, de misericórdia, de misericórdia, de misericórdia. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Hoje cantando essa belíssima música do Valmir Alencar, que eu tive a satisfação de gravar no meu CD O Amor Me Elegeu, aqui na Canção Nova. Um CD repleto de canções que nos recordam que Deus nos ama, que Deus nos acolhe e que apesar da nossa fraqueza, Ele se dispõe a habitar em nós. Eu não me canso de dizer isso, minha gente. Eu lamento muito quando encontro um cristão que ainda não descobriu isso. Que ainda não se descobriu como um território que Deus habita. Ah, mas se Deus está em mim, por que eu vou à igreja? Você poderia me perguntar. Por que eu preciso ir tão longe, como os muçulmanos, por exemplo, vão a Meca para fazer um ritual religioso? Nós acreditamos, nós cristãos acreditamos, que esse nosso deslocamento, o ir à missa, o ir ao culto, eu englobo aqui também os evangélicos que nos assistem, também os muçulmanos que nos assistem, que têm uma outra teologia,
mas que também tem um Deus presente na vida deles, vão a Meca, ou o budista que se recolhe para fazer a sua meditação, que aliás nós deveríamos aprender com eles, a técnica da meditação, que para nós chama-se Lectio Divina, nós cristãos católicos, que é a leitura orante da palavra, o momento em que nós nos dispomos ao silêncio. Por que a gente faz esses deslocamentos? Justamente para a gente ir a um lugar que nos ajude a ficar em nós. Por isso que você pode sim ter a sua capelinha aí dentro de casa. Um lugar em que você se recolhe para estar com você. Porque quando você faz a experiência de estar com você, profundamente mergulhado em si, você vai ter um contato com o Senhor que lhe habita. Então nós temos este privilégio de levar Deus conosco por onde a gente vai. E essa canção fala justamente disso. Deus não precisaria de nós, mas Ele quis precisar. Já agiu com misericórdia na nossa direção. Já foi benevolente conosco, porque nos incluiu naquilo que Ele tem de mais santo, naquilo que Ele tem de mais sagrado. Pegou a nossa humanidade e preencheu-a com a presença do Seu Santo Espírito. Então essa ousadia cristã, de que Deus está em mim, de que Deus está em você, nos proporciona uma forma muito eficaz de evangelizar. Que não é só falar. Essa evangelização não passa somente pelas palavras. Sim, porque Deus usa meu corpo, eu estou aqui. Ele está em mim. Ele passa pelo simbólico do que eu sou. Deus chega à vida de muita gente através do meu ministério. Ele passa por mim. Eu sou apenas um instrumento, um canal, uma ponte. Mas Ele não me deixa só, Ele fica em mim. Ele continua comigo. E quanto mais o tenho, muito mais eu posso oferecê-lo. Quanto mais eu tenho a consciência deste Deus presente em mim, porque às vezes a gente fica rezando, eu já percebi que nós erramos muito nisso. A gente reza achando que aquela oração está despejando coisas em nós. Está vindo de cima, eu estou rezando e as graças estão descendo, estão sendo derramadas sobre mim. Eu prefiro pensar que quando nós rezamos, nós despertamos as graças que já estão em nós. Porque senão dá a impressão de que aquilo que Deus nos deu no batismo e de forma definitiva e irrevogável, os dons que nós recebemos à medida que nós fomos recebendo os sacramentos, eles estão todos dentro de nós, mas às vezes adormecidos. Por exemplo, o meu sacerdócio. Deus não retira de mim. Deus não retira o meu sacerdócio. Mas eu posso viver de um jeito que me faça esquecê-lo. E não é que Deus está deixando de agir em mim. Sou eu que não estou permitindo a sua ação. Porque passa pelo meu esforço. Passa pela minha conscientização. Eu preciso ser consciente que Deus está em mim. Recortes do encontro de Jesus com a samaritana. Aquilo ali é definitivo para esta compreensão que eu estou dizendo, que eu estou partilhando com vocês. Aquela mulher estava angustiada porque ela não tinha mais aonde ir. Ela já estava com um resultado negativo, um saldo muito negativo, um saldo devedor, porque ela não estava feliz. Já tinha passado por 6 maridos, 5 maridos, e aquele que ela estava atualmente não era marido dela, certamente era amante. Ela era amante de alguém. Ela não podia frequentar o templo. Ela não tinha acesso a Deus, porque naquela época acreditava-se que somente tinha acesso a Deus aquele que passava pelo exercício do altar e que o sacerdote levava a intenção. Então, se eu não podia entrar no templo para sacrificar o meu animal, eu ficava desprovido de oportunidade de estar com o Senhor. Por isso que era tão fácil segregar naquela época. E eu costumo dizer, também é fácil segregar pessoas nos dias de hoje, quando a gente olha para elas e a gente diz que elas não têm o direito de estarem ali, que elas não podem participar, que elas não são bem-vindas, por causa da vida que levam, por causa daquilo que estão escolhendo. Sim, é muito fácil a gente, em nome de Deus, afastar pessoas, jogar fora, não permitir que entrem. Mas isso não está de acordo com o encontro de Jesus e a samaritana. E eu sempre digo isso, minha gente. Preste atenção nas suas condutas.
se elas deixaram de ser evangélicas, ainda que orientadas por um padre, por um bispo, por um membro de comunidade, porque também eles erram. Se você percebe que a sua ação, ela não está sendo evangélica, se você está segregando uma pessoa porque alguém lhe autorizou a segregar, cuidado. Porque nós padres erramos. Às vezes nós também somos preconceituosos. Os bispos também erram. Somos todos humanos. E às vezes nós ensinamos nas entrelinhas a não tolerar o outro, a bani-lo quando ele nos incomoda. E isso não é evangélico, definitivamente não é evangélico. O último filtro e o definitivo para saber se nós estamos certos ou errados no trato com as pessoas é o evangelho. É a verdade suprema, manifestada e dita por Jesus, vivida por Jesus. Então aquela mulher estava religiosamente segregada. E quando ela se encontra com Jesus, é meio-dia, o sol está quente, ele está com sede. E aquele gesto maravilhoso de pedir água a alguém. Deus pedindo água a alguém. Deus em Jesus. Jesus, que é esse Deus encarnado, pedindo água a uma mulher samaritana. É claro que ela estranhou. Ele era um homem, ela era uma mulher. Ela era samaritana, ele era um judeu. Como esse homem está me pedindo água? Jesus começou a entrar na vida dessa mulher justamente descumprindo uma regra. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro do Rabino Newton Bonder, Alma e Moral. É um livro um pouco difícil porque ele é cheio de construções metafóricas, às vezes muito densas, mas é de uma beleza incalculável. E lá nesse livro ele fala justamente do conflito religioso, de nós quebrarmos a regra e agirmos aos olhos de muito de forma errada, quando nós só queremos acertar. Jesus descumpriu uma regra naquele momento. Conversou com uma samaritana. Deu atenção a uma mulher que era samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Mas ele quebra essa regra porque um valor superior estava em jogo. A vida daquela mulher. Ele não veio somente para um pequeno grupo. Ali Jesus começa a mostrar a grandiosidade da sua missão, que chegou até nós, por exemplo. Ele não tinha o direito de reduzir a salvação do mundo a um pequeno grupo de pessoas. Por isso que eu tenho tanta dificuldade, às vezes, com as teologias dos eleitos. Nós somos muito melhores que os outros, nós estamos sendo salvos e vocês não. Quem somos nós para ter acesso ao coração do outro? O meu acesso é sempre marcado pelo meu limite. Nem tudo do outro eu alcanço. Quem sou eu para olhar para um irmão de comunidade e dizer que eu tenho mais Deus no meu coração do que ele? Isso não se mede com a régua. As nossas medidas não alcançam o quanto que de Deus está no outro, mas a nossa alma percebe. A nossa alma percebe sobretudo quando nós o percebemos misericordioso. Eu não sei, eu posso estar errado. E não gostaria que você errasse comigo. Mas se você me escuta, eu peço sempre a Deus que puna a mim depois, se eu tiver ensinado alguma coisa errada. Mas para mim, o que soa como verdadeiro ao meu coração é: onde não há misericórdia, Deus não está manifestado. Se você quiser saber se o outro é de Deus ou não, é só perceber se há misericórdia. Se o outro é capaz de amar a indigência, se o outro é capaz de se compadecer com o que sofre, se o outro tem a sensibilidade de abraçar o outro, mesmo quando ele não merece ser abraçado, mas ele está necessitado de um abraço, ele está necessitado de reconciliar-se consigo. Eu não estou dizendo que você tem que abrir as portas, escancarar e perder todos os seus princípios daquilo que você já viu que não faz bem a você. Não estou falando disso. Eu estou falando de todas aquelas realidades que Deus só mostra para nós. Sim, porque há muito sofrimento no mundo. Há muitos. Quem me dera ter dinheiro suficiente para curar a fome na Somália, quem me dera tivesse recurso suficiente para ir lá naquele recanto de Moçambique, onde o meu querido amigo Gilberto, da Obra de Maria, trabalha, um lugar esquecido pelo governo, porque é um lugar de conflito. Um lugar que o governo não reconhece. E ali há uma pobreza, há uma fome. E a Obra de Maria está lá. Por quê? Porque aquela dor
o Gilberto viu e interpretou como sendo uma dor que ele deveria curar. Sim, Deus nos mostra, pode observar, na vida de tantos sofrimentos, de vez em quando um fica de grandioso diante dos seus olhos. E você percebe, Deus está me dando essa situação para cuidar. Deus está me convocando para eu sê-lo aqui, neste lugar. Deus está me pedindo para vir aqui neste lugar agora. Não é uma dor para o outro curar. Muitos viram, mas eu me compadeci. Minha gente, esse é o termômetro da nossa salvação. É o quanto o nosso cristianismo já nos tornou misericordiosos. O quanto o cristianismo já mexeu no nosso coração, a ponto de nos fazer querer dar ao outro aquilo que de graça nós recebemos dele. Eu sou amado por Deus, eu tenho consciência da sua escolha definitiva por mim. Por que eu também não posso oferecer isso a alguém? Abrir essas consciências para que elas estejam cada vez menos presas nas regras e mais adeptas ao amor, à misericórdia que o Senhor nos mostra através do bom senso. Porque não é para virar uma anarquia, não. O cristianismo não é para anarquizar o mundo. É apenas para nos libertar das regras que nos oprimem. Há muitas regras que nos oprimem e que nos privam de ser de Deus. Inclusive regras religiosas. Tome cuidado, às vezes nós ficamos algemados por regras religiosas, por regras de comunidades religiosas, por regras de assembleias, que foram definidas por assembleias. Se você percebe que essas regras estão tolhindo a sua capacidade de amar e de ser o que você pode ser neste mundo, cuidado. Coloque na mesa. Coloque na mesa. E essa transgressão que Jesus fez naquela tarde, que foi profundamente benéfica para a vida da samaritana, é uma transgressão que nós também precisamos viver. A transgressão do amor e da responsabilidade com o outro. Às vezes nós perdemos um tempo precioso da nossa vida com as regras religiosas e cumprimos fielmente. Não deixei de ir à missa, não deixei de me confessar uma vez por mês, não deixei de fazer as minhas orações diárias, mas deixei de amar. Fiquei acreditando que tudo aquilo que eu estava fazendo pudesse me salvar, quando na verdade há um detalhe de tudo isso que eu faço: o ir à missa, o confessar-se, o fazer jejum, o rezar diariamente. Tudo isso é apenas uma ponte para me fazer amar. Tudo isso é apenas um recurso para me fazer amar. Tudo isso é apenas um lugar onde eu aprendo o que realmente pode me salvar. Porque aquilo que provoca salvação em mim, naturalmente provoca salvação no outro. E aí quais são os frutos dessa misericórdia em nós? A bondade, a paciência, a tolerância. Volto a dizer, não significa que você vai abrir mão do seu ponto de vista. Não significa isso. Significa você dar ao outro o direito de também errar, de estar ali onde ele está, onde ele escolheu ficar. Claro, você pode aconselhar, você pode dizer, mas depois de ter feito tudo isso, só resta amar. Estou aqui. Toda essa ritualidade religiosa, e você pega em qualquer que seja a religião. O nosso discurso ele tem que se abrir para a gente entender o cristianismo como uma proposta universal. Ainda que lá não chamem pelo nome de Jesus. Mas se os valores cristãos já estão lá, é porque Deus já agiu, mesmo sem que eles percebessem que Ele agia em nome de Jesus. Quantas vezes eu vejo isso em igrejas evangélicas? Quantas vezes eu vejo isso dentro do catolicismo? A gente se reunindo e dizendo, nós somos melhores que vocês, por isso, por aquilo. Eu não tenho o direito de dizer que Jesus não agiu naquelas vidas. Eu não tenho acesso ao quanto daquelas mentalidades já está salvo por Deus. Deus não se prende ao que a gente definiu. Deus é muito mais do que as nossas definições teológicas. É por isso que a gente acredita que o processo da revelação
que terminou com a morte do último apóstolo, continua se desdobrando em nós, sim, porque nós não conseguimos saber tudo de uma vez. E essa é a ação do Espírito no tempo, clareando as consciências, para que a gente tenha cada vez mais uma visão aprimorada do Senhor. Você deve estar acompanhando neste tempo de política quantos cristãos ofendendo uns aos outros. Essa semana eu li de uma ofensa tão horrível a um padre. O padre fez uma colocação e imediatamente uma pessoa fez uma frase grosseira, com palavrões mesmo. Aí eu cliquei no perfil que ofendeu e está lá: católico, apostólico romano, pai de fulano de tal, só Deus. Aí as frases bíblicas. Falei, gente, como é que uma pessoa que põe isso na biografia ali da rede social, do Instagram, tem coragem de ir na página de um padre, e não é a minha não, viu? É um padre que eu nem conheço. Por acaso caiu ali na minha timeline. E fez ofensas horríveis, atentando contra o sacerdócio dele, inclusive. E são certamente pessoas que não se conhecem, porque um mora lá no Maranhão, o outro mora lá no Ceará. Eu fico pensando, os que curiosos como eu, vendo aquela frase tão baixa, tão horrorosa, eu fico pensando qual é a reação de um ateu, por exemplo, que vê um padre ser ofendido, que com curiosidade vai lá na página de quem ofendeu, e está lá que ele é um católico, conservador, apostólico, romano, pai de não sei quem, papapá, e depois com uma frase bíblica. Essa contradição, ela nos desmoraliza demais. Sim, porque o nosso cristianismo tem que estar também nas nossas redes sociais. Outro dia, acho que tem mais ou menos umas 2 semanas, eu estava ouvindo um programa de rádio na Canção Nova, que eu não sei quem apresenta, é um rapaz jovem. Era por volta de 1h30, 2 horas da tarde, e a reflexão era justamente como nós cristãos lidamos com as redes sociais. E ele falava disso, né? Foi até bonitinho, porque eles fizeram um código de ética, de conduta, para a gente poder identificar se nós estamos sendo cristãos nas redes sociais. E uma das coisas que o menino chamou a atenção, não me lembro o nome dele, foi justamente como nós, em nome de um valor, a gente cai num defeito pior. Para salvaguardar um valor que nós queremos defender, nós ficamos agressivos. Nós mostramos uma face de ódio que não combina com o cristianismo. Eu, por exemplo, eu optei por não responder a nenhuma ofensa. Sabe por quê? Eu identifiquei que não vale a pena. Porque quando é claro que eu fico irritado quando eu vejo uma ofensa, quando aquilo cai diante de mim. Claro que eu fico chateado quando eu vejo um julgamento. Mas se eu faço a resposta com o mesmo tom, eu estou negando o Cristo que habita em mim. Uma coisa é você posicionar o outro, dizer, olha, concordo com o que você pensa, mas papapá, e você faz. Agora, ofender, deixar que o ódio, deixar que a intolerância venha à tona, é um contra-testemunho terrível para aqueles que nos observam. Sim, no Atos dos Apóstolos, né? O escritor fala justamente disso. Como é que nós vamos ser reconhecidos no mundo? Como é que nossas comunidades cristãs serão percebidas pelos outros sem que a gente diga nada? E ele diz, eles olharão para nós e reconhecerão. Vede como se amam. Sim, nós estamos permitindo que essa polarização que as últimas eleições criaram dentro do Brasil, nós e eles, os certos e os errados, os coxinhas e os petralhas, nós estamos permitindo que esses discursos de ódio nos façam esquecer que nós somos cristãos. Escolha o seu candidato, você é livre para isso. E nós, como padres, nós somos recomendados a não ficar dizendo, não ficar orientando nomes. A gente pode orientar, esclarecer o que devemos fazer. Vamos votar com consciência, vamos prestar atenção nos deputados de maneira muito especial, que nós queremos colocar na Assembleia. É um tempo que eu pessoalmente acho que deveria ser de renovação. Nós não deveríamos
ficar insistindo naqueles que já estão com fichas sujas. Então pesquise bem o candidato que você vai votar, veja se ele não tem nada na justiça eleitoral lá, se o TSE, se não tem nada de errado com aquela criatura, se ele não roubou, se ele não fez isso. Decida sim. Eu, pessoalmente, adotei a conduta que a igreja me pede, de não ficar dizendo nome. Já errei muito em dizer nome. Não quero. E às vezes as pessoas ficam querendo. Vocês têm de se posicionar, dizer, não, nós temos que ser cristãos. Eu não quero entrar nesse jogo de ódio que está aí. Não quero porque eu preciso ter saúde emocional. Essa rede social que está polarizando o ódio, ela está adoecendo as pessoas. Tem muita gente, inclusive ontem passei por um psiquiatra porque eu estou aqui administrando os meus conflitos e eu não vivi bem esse mês de setembro. Tanto é que vocês até perceberam que eu não estive em alguns programas aqui. Semana passada eu estava pronto para vir e não consegui sair de casa. Eu tenho esse limite. E dizem que ele é muito pesado para mim. Só não permito que retire a minha alegria e o meu humor quando eu preciso estar com vocês. Não quero. Mas eu sei o que eu tenho penado para dar conta das minhas neuroses. Estou aqui hoje no sacrifício, no esforço, mas faço questão de estar. Então eu tenho o direito sim de me preservar deste mundo polarizado. Eu sei que faz mal. Eu não vou ficar perdendo a minha saúde emocional discutindo com pessoas que nem sabem quem são, que a maioria desses perfis que agridem, que fazem isso, não tem nome. Ou então os que têm são aqueles pais de família, mães de famílias que se dizem cristãs e que se sentem no direito de falar absurdos, inclusive para um sacerdote. Porque estão defendendo uma causa, acabam caindo num erro pior. E eu entendo, minha gente, às vezes nós não temos o esclarecimento necessário, às vezes a gente ainda não fez a leitura deste encontro de Jesus com a samaritana, às vezes ainda não tivemos o coração libertado para entender que não é só a regra que nos salva. Às vezes as pessoas ainda estão acreditando que ir à missa todo dia, que receber a comunhão todo dia e depois ir lá ofender, está tudo certo. Não. Se a comunhão que eu recebo não modifica o meu jeito de atuar nas minhas redes sociais, eu preciso questionar a minha relação com a Eucaristia. Se o meu contato com a palavra de Deus que me orienta, que é a luz para o meu caminho, não está sendo suficientemente forte para me colocar nas redes sociais ou no convívio com os outros, porque hoje se fala de política, sai até tapa se deixar numa mesa de jantar, numa mesa de almoço, porque está todo mundo dividido. Se nós não somos capazes de permitir que o nosso cristianismo derrame paz sobre tudo isso, nós precisamos questionar a maneira como nós estamos participando da missa, da confissão, do jejum, da oração. Porque em última instância o que vai nos salvar é o quanto a gente derramou amor pelo mundo afora. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado a você que nos acompanha. Hoje nós estamos mais uma vez aqui em São Paulo. Muito obrigado a toda a equipe de São Paulo. Obrigado, Daniel, por estar comigo aqui nessa noite. Obrigado a você que nos acompanha, você que nos dá essa feliz oportunidade de fazer esse encontro toda quarta-feira, com depois um reprise no sábado, e também para quem não dorme de domingo para segunda, à 1h. Muito obrigado a todos que nos acompanham dos outros países, Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde. Muito obrigado aos que estão esparramados pelo mundo e nos assistem pela internet, ou então depois que vão ver esses vídeos que são muitas vezes multiplicados no YouTube. Muito obrigado pelo carinho. Há um evangelho, minha gente, que eu gosto muito, que é Mateus 25, a partir do versículo 31, que o evangelista faz uma leitura de como nós podemos interpretar essa presença de Deus em nós. Eu falava no início do programa que é uma riqueza que nós não podemos deixar de perceber, porque é a percepção dessa riqueza que faz toda a diferença na maneira como nós nos interpretamos no mundo. Eu até tinha uma pergunta aqui guardada, porque como hoje a Bia não veio, eu não tenho os papeizinhos que as pessoas enviam, eu tenho uma pergunta que eu achei muito interessante, que foi feita já há algum tempo, que é a Andréia Martins, lá de Osasco. Ela fala assim: Padre Fábio, como posso enfrentar o medo que tenho de Deus?
Desde muito criança, ouvia que Deus me castiga, que Deus me observa o tempo todo, sobretudo para perceber o que em mim não está bom. E eu ainda não consegui me libertar de tudo isso. E às vezes fico privada de experimentar Deus como uma presença positiva e que me ajuda a viver. Andréia, este é um problema que todos nós enfrentamos. Nós somos frutos, né, de um cristianismo que falou muito de regras. Não é nenhum problema, a gente precisa aprender a regra. Você não tem como educar um filho antes sem a regra. A regra, ela nos disciplina, ela nos amadurece, ela contribui para o nosso amadurecimento humano. Então, se você faz a experiência de compreender a regra sem perceber os benefícios que a regra lhe traz, dificilmente você vai levá-la muito tempo na vida. Você vai levá-la até enquanto alguém está vigiando. É aquela velha história, a plaquinha no proibido pisar na grama. Que às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e pisa. Agora eu pergunto, na sua casa, no jardim que você cuida, que é fruto do seu trabalho, dos seus recursos, precisa ter plaquinha? Proibido pisar na grama? Proibido arrancar flores? Não. Porque você já estabeleceu uma relação de amor com aquele jardim. Então significa que a regra existe, você continua não pisando na regra, mas você não pisa porque você ama o jardim. O que às vezes nos falta é isso. Dar um passo anterior à regra, que é amar. Ou então pode ser também um passo depois da regra. Eu não sei como isso acontece em cada um de nós. Pode ser diferente. Pode ser que eu tenha mais facilidade de compreender primeiro a regra e depois eu descubro o significado dela e tenho um amor pela regra, pela lei. É igual o celibato. Se um padre fica a vida inteira sofrendo porque ele não pode se casar, é porque ele não descobriu o benefício de não poder se casar. Não é verdade? Eu, Padre Fábio, não me casei e descobri o benefício de não ser um homem casado. Porque eu tenho uma liberdade de ir e vir, de mudar a minha vida a qualquer momento. Eu sou um homem casado. Eu não sou um homem casado. Eu não tenho que tomar as minhas decisões pensando em muitas outras pessoas. Um homem que é casado, ele vai pensar as suas decisões sempre a partir da esposa, dos filhos, dos agregados. Então esse despojamento que Jesus nos sugeriu em não se casar, é justamente um benefício que eu percebo no meu exercício, no exercício do meu ministério sacerdotal. E eu não fico por aí reclamando que eu não me casei. Mesmo porque eu poderia ter me casado. Eu não tinha obrigação de ser padre. Eu escolhi livremente ser padre e depois que fiquei padre, percebi quais eram as regras que eu precisava amar. Porque se eu não amo as regras, eu vou ficar infeliz. Isso vai me adoecer. É igual agora, por exemplo, tenho enfrentado nos últimos 2 anos esses conflitos que geraram em mim o pânico, uma espécie de depressão. O que é isso? Vem de onde? De uma rotina mal vivida. Eu fiquei muito feliz quando eu identifiquei que não era o ser padre que me infelicita. Não, é aquilo que eu faço com o ser padre. É tudo aquilo que gira em torno do meu ser padre, o cansaço que essa estrada me trouxe, esses 20 anos de estrada, esses 20 anos de contato com o povo, de trabalho intenso, esses 15 anos de programa de direção espiritual, o excesso de eventos. Eu já tive meses na minha vida em que eu fazia 20, 25 shows. Isso não é possível. Um ser humano não aguenta isso. Então eu identifico que continuo sendo feliz sendo padre, mas eu não estou sendo feliz fazendo tudo isso que eu faço, porque é muita coisa. Eu preciso ter uma ordem, eu preciso organizar essas atividades para que eu continue tendo saúde, disposição para fazer o que eu preciso fazer. Então quando a gente diminui a agenda, para de fazer isso, para de fazer aquilo, você contribui para que você ame a regra. Então, André, às vezes nós ficamos muito presos à regra e não entendemos que essa regra, ela precisa ser amada. E para ser amada, ela precisa ser modificada sempre,
para que no nosso coração ela fique atualizada. Sim, é possível a gente amar a regra, ficando atento a ela, para que ela não vire um peso para nós. Descobrindo os benefícios da regra. E alterar as peças do jogo sempre que você perceber que você está mais debaixo da regra do que do amor. Eu preciso amar a regra. Eu preciso amar o meu ser padre. Então, para isso, eu preciso ficar atento à forma como eu sou padre. Este texto fala justamente do juízo final. E ele vai nos ensinar que é preciso, para viver a salvação, é preciso ter descoberto Deus pelo caminho. Andei por estradas e lá encontrei Deus. E onde eu encontrei? É o que o texto fala. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Começa com uma linguagem escatológica, de fim do mundo, de Deus presente neste trono. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Eu sempre compreendo que este texto também me sugere pensar que o meu julgamento será diante de Deus, eu e ele. Morri e estou ali, diante do Senhor. E é de dentro de mim que ele vai separar esses cabritos e as ovelhas. As ovelhas, tudo aquilo que de bom eu produzi. Os cabritos, tudo aquilo que não foi tão bom assim. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Eu quero muito que tudo aquilo que eu tenha vivido na vida me dê o direito de ouvir isso. E não é Deus que vai dizer, sou eu mesmo. É a minha consciência que será plenamente clarificada, sem dúvidas, se eu mereço ou não estar com o Senhor. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebeste em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes me visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Veja bem, aqui nós temos a plenitude da revelação. É Jesus não deixando mais dúvida de que ele está nos dois lados da compaixão. Naquele que recebe a compaixão, porque ele acaba de dizer: toda vez que vestires alguém que está nu, toda vez que alimentares alguém que estiver com fome, é a mim que o fazeis. Então eu exerço o papel de ser este Deus que oferece, mas Deus também está naquele que recebe. Em nenhuma das condições Deus se ausenta. Não é lindo isso, minha gente? É um encontro de um Deus fragilizado e de um Deus possibilitado. Aquele que serve está movido pela graça, porque Santo Agostinho dizia isso também. Eu não tenho como amar se antes eu não tiver sido amado. Eu só posso oferecer aquilo que Ele me deu. Então a caridade é sempre um gesto pleno de Deus. Porque até o gesto de amor, para que eu seja capaz de fazê-lo, eu preciso estar imbuído pela graça de Deus. Eu não sou capaz de amar por mim mesmo, com essa capacidade de doação. Eu posso, às vezes, quando não estou movido pela graça de Deus, eu posso ser mesquinho através do meu amor. Eu posso aprisionar o outro em nome do meu amor. Mas quando eu não tenho obstáculos no coração e Deus é plenamente presente em mim, toda a sua graça me move. Então, aquele que está recebendo tem a presença de Deus, porque Deus está naquele que necessita,
E aquele que oferece também tem a presença de Deus, porque Deus está naquele que oferece. Aí depois ele continua o texto dizendo quando foi que ele não foi visitado, quando foi que ele não foi vestido, quando ele não foi amado, quando ele não foi alimentado. Justamente quando nós nos negamos a fazer a parte deste milagre. É aquilo que eu dizia. Às vezes você tem contato com um sofrimento que Deus gostaria que você cuidasse, e você passa e vai embora. Você finge que não viu. Você perdeu a oportunidade de ser visitado pela misericórdia. Você perdeu a oportunidade de trazer para fora a capacidade de amar que Deus lhe deu. Aí você poderia, padre, mas eu acho que você recebeu mais do que eu. Não, nós recebemos em partes iguais. Deus foi muito justo na hora que distribuiu a capacidade de amar. É que às vezes no percurso da nossa história humana, pelos traumas que nós vamos vivendo, nós vamos ficando travados. Sim, quantas pessoas não são capazes de amar porque não foram amadas corretamente? Ou porque foram vítimas do abandono? É por isso que a gente precisa viver terapeuticamente. Não há uma maneira mais inteligente de viver que essa. Eu vivo me curando. Vivo descobrindo por que eu sou tão egoísta. Por que eu sou tão apegado às minhas coisas? Por que eu acumulo com tanta facilidade, mesmo sabendo que o Daniel está necessitado de camisas, eu tenho 40 e não sou capaz de ir lá no meu guarda-roupa tirar 10 e falar, Daniel, não é justo eu ficar com 40 e você sem nenhuma. Depois pego mais um tanto de camisa e levo para alguém que eu sei que está necessitado. Por que às vezes a gente acumula tanto? Porque a gente não teve na infância. Eu estou falando de mim, viu? Estou falando de outra pessoa, não. Quando a gente tem uma infância muito regrada, ou até mesmo com escassez, no meu caso, eu tive momentos na minha vida em que a gente comia arroz, feijão e taioba, já contei isso muitas vezes. E olho para isso sem rancor. Continuo adorando taioba. Se lá em casa eu chegar hoje e tiver arroz, feijão e taioba, não importa não. Mas eu posso comprar outras coisas. Eu não tenho arroz, feijão e taioba porque não posso comprar outras coisas. Eu tenho arroz, feijão e taioba porque eu gosto e quero comer só aquilo. Agora é muito triste, minha gente, quando uma pessoa passa por uma vida de restrições. Essas restrições deixam marcas profundas na vida das pessoas. E pode ser que depois que ela tenha condições financeiras, que ela tenha vencido aquela pobreza extrema, porque estudou, porque trabalhou, ela ainda continue agindo como se fosse uma criança pobre, incapaz de dividir, incapaz de perceber que ela não precisa acumular, que não faz sentido acumular. Então, quando a gente olha para uma pessoa egoísta, a gente precisa ter um pouco de paciência para identificar por que ela se tornou egoísta. E, inclusive, a gente ter essa percepção. Ter essa percepção. Ontem mesmo, neste encontro com esse psiquiatra que eu tive, ele me perguntava, né, como foi a sua relação com a sua mãe? Eu falei, sempre muito apegado a ela. Eu falei, se isso foi bom ou foi ruim? Eu falei, se foi muito ruim. Porque eu acabava absorvendo todos os sofrimentos da minha mãe numa época em que eu não tinha condições de ser o filho que deveria absorver o sofrimento da mãe. Porque eu tinha apenas 6, 7 anos. Então ver a sua mãe sofrer e você não ter para onde ir, você ter de conviver 24 horas com aquele sofrimento, com aquela angústia, com aquela tristeza, com aquela apreensão. Imagina como fica uma criança, minha gente. O lar ansioso que nós oferecemos aos nossos filhos, o lar barulhento, briguento que nós oferecemos aos nossos filhos, serão dores do futuro. Ou você acha que as pessoas não estão absorvendo o que nós oferecemos a elas? Absorvem sim. Então, quando eu identifico que aquele meu apego com a minha mãe pode ter me impedido de viver muitas coisas, porque me trouxe medo, me trouxe angústia, me trouxe ansiedade, eu preciso reorganizar esse passado dentro de mim. Isso é terapia. Não é reviver, não é... Eu não tenho oportunidade de reviver, eu não tenho oportunidade de modificar no passado o que aconteceu, mas eu tenho como modificar na minha percepção hoje, trazendo ao esclarecimento. Eu esclareço para mim. E na hora que aquilo me ocorre, eu ponho este esclarecimento a meu favor. Opa, não faz sentido ter 50 camisas, 60 camisas, enquanto o outro não tem, porque eu posso comprar outras se eu quiser. Não faz sentido acumular.
Às vezes nós somos egoístas. Por quê? Porque foram egoístas com a gente também. Porque não nos deram o devido espaço. Às vezes nós somos ciumentos porque a gente teve pouco demais. E porque a gente teve muito pouco, a gente se apegou exageradamente àquilo que estava sendo oferecido. E a gente começou a interpretar o outro como uma posse nossa. Traz a luz do esclarecimento. Traga à sua consciência de que você é um território onde Deus precisa agir. Porque se eu sou movido por aquilo que é mesquinho em mim, a parte divina que está aqui não se manifestará. Não é porque Deus não quer, é porque o meu comportamento não proporciona a Ele a oportunidade de agir. Então eu tenho a possibilidade de fazer como Deus, de fazer com Ele e por Ele. São as 3 preposições: por Cristo, com Cristo e em Cristo. É por Ele que faço, é com Ele que faço, é nele que faço. Tenho a plena consciência de que esse amor que me foi dado é para que eu ame, não é para ficar guardado. Eu não posso ser egoísta. E não fique apreensivo. Amor não se acaba. O amor que nós oferecemos, ele é fonte renovável. Quanto mais você ama, mais Deus lhe dá condições de amar. Quanto mais você se doa, mais você vai sentindo-se realizado. Claro, faça com os mesmos critérios que eu estou precisando fazer agora. Reorganize a vida. Às vezes você está se doando e já não está dando mais Deus ao outro, você está dando você mesmo. Por isso o desgaste. Quando eu começo a dar a mim e não a Deus, quando eu começo a dar de mim e não de Deus, eu vou ficando cansado, exaurido. E este erro é muito fácil de cometermos. Então, no exercício dessa palavra, tome posse dessa certeza. Deus está em você. E vai lhe dar a oportunidade de visitá-lo no outro que está ao seu lado. No outro que estará no seu caminho. Mas tome posse mesmo. A partir de hoje comece a recordar sempre de que você é um território onde Deus habita. E você fará maravilhas pelo mundo afora, levando essa consciência. E alertando outros para que eles percebam a mesma coisa. Contando essa novidade, isso é uma boa notícia, né? Em tempo de tanto ódio, você olhar para o outro e falar: olha, você pode derramar amor por onde você passar. Use o seu Twitter, seu Facebook, seu Instagram, seu WhatsApp. Não reproduza o que é ódio. Não reproduza, não. O ódio precisa encontrar em cada coração que ama uma barreira. Vamos repetir isso? O ódio precisa encontrar em cada coração que ama uma barreira. Se chegou para mim aqui no meu celular uma mensagem de ódio, ela vai morrer aqui. Ah, mas o outro vai distribuir. Eu não sou o outro. Por mim, em mim, através de mim, este ódio não irá adiante. Se cada um de nós fizermos isso, a gente minimiza o poder do mal no mundo. O problema é que a gente acha aquilo engraçado e imediatamente a gente envia, imediatamente a gente replica, e aquilo quem vai receber também vai viver a mesma fraqueza, e nós vamos perdendo a oportunidade de derramar amor pelo mundo, porque o ódio sempre encontra a nossa parceria. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção, que Ele nos conceda a graça de modificar nas estruturas de mundo que estão diante de nós, transformando-as em amor, em misericórdia, em tolerância. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Não precisarias de mim para te adorar. Não precisarias de mim para te seguir.
não precisarias da minha voz, de tudo que eu sei, da minha inteligência nem do meu querer, de todo o meu trabalho nem do meu suor. A ti, Senhor, bastaria o meu amor. O teu amor me constrange, o teu exemplo me arrasta. Preciso viver de ti, meu mestre, e não mais de mim mesmo. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero te amar, te abraçar, quando eu te encontrar no próximo, no pobre, no errante, no desesperado. Onde eu passar, que tu sejas o centro, eu seja sempre um sinal de misericórdia.